irmãos, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em suas casas. Nós vamos fazer hoje, continuar o estudo do livro de Atos, Atos capítulo 13, 14 e 15. Nós, no último estudo, falamos um pouquinho sobre o capítulo 13, que falava da situação ali na Antioquia, né, que fica ali no sul da Síria. Nós já vamos ver no mapa, no norte da Síria. E o que se desenrolou a partir da igreja de Antioquia, que teve talvez o seu principal acontecimento foi aquela viagem, a primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé, de Shaul e Barnaba. Então, nós vamos ver aqui que nós temos um mapa atual, aqui em 2021, da região que Paulo e Barnabé percorreram. Então, essa região ali, ela é ali no norte, ou leste ali, ou nordeste noroeste, né? Norte e oeste ali. Noroeste da Síria e o sul da Turquia. Também tem a ilha de Chipre, que é ali englobada. Então, esse é o mapa atual da região que Paulo e Barnabé percorreram. Lembrando que nós estamos ali no ano 46 até o ano 48, antes de Yeshua ou da Era Comum. Então nós conseguimos ver ali, eu fiz um recorte do mapa de ali por volta do ano 46, 48, depois de Yeshua, né? E como era. Então nós temos ali a cidade de Antioquia, que hoje se chama Antáquia, é uma cidade que foi reconfigurada. É uma cidade grande hoje na Síria, mas nessa época, Antioquia ela era um centro, podemos dizer assim, cosmopolita, era um centro grande, e ela tinha muita influência na região. E é ali que estavam reunidos vários apóstolos, e mestres e profetas, por volta do ano 46, 48 antes de Yeshua, e eles estavam orando, jejuando, e eles separaram Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo, que o Ruach HaKodesh tinha ali para eles. Ou para eles ou para o Senhor, né? Para o Eterno. Então, o Ruach, o Espírito, ele separa Paulo e Barnabé para a obra que ele os tinha chamado, lá em Antioquia. A primeira cidade que eles se dirigem é Salamina. É uma cidade que não existe mais hoje, que fica ali no Chipre. E eles pregaram em todas as sinagogas, cumprindo o princípio que o próprio Paulo recebeu do Senhor, de ir primeiro aos judeus e depois aos gregos e demais nações. Ali também o texto de Atos 13, 5, fala que eles tinham João, ou Yohanan, como auxiliar. Esse João não é o João que reclinava a cabeça no peito de Yeshua, mas era João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Eles ficaram um tempo ali, pregaram nas sinagogas. Depois eles foram para Pafos. Pafos é uma cidade que hoje ainda existe, e é lá onde existe até um time de futebol de Pafos, por incrível que pareça. E eles ali encontraram aquele judeu mágico chamado Bar Yeshua, ou Bar Jesus, junto com o procônsul Sérgio Paulo. Nós falamos um pouquinho no estudo passado. Ele era um feiticeiro particular de Sérgio Paulo, e Paulo repreendeu as obras que aquele homem fazia, e o procônsul Sérgio Paulo chegou à fé por meio de sinais e maravilhas que ele viu Paulo fazer. Depois eles partiram, Paulo e Barnabé partiram para, a legenda ali em cima está errada, não é Antioquia da Psídia ainda, eles partiram para Perge. E é ali que, por alguma razão, João Marcos, ou Yohanan Marcos, ele volta a Jerusalém. Né? Paulo e Barnabé têm alguma contenda por causa de João Marcos, parece que Barnabé queria ficar com ele, e Paulo não queria mais ele. Isso acontece mais no futuro, né? Mas que há essa desavença, mas Paulo ele não quer mais ele exatamente por causa dessa deserção
do chamado que eles tinham. E depois eles vão para Antioquia da Psídia, onde nós vamos nos concentrar um pouquinho mais. Essa não é Antioquia, Antioquia da Psídia, que ficava ali na região da Turquia, a outra Antioquia ficava na Síria. E ali no Shabat, pela manhã, eles vão à sinagoga e depois da leitura da Torá e Haftará, né, leitura da lei dos profetas, como nós fazemos aqui também, existe o período da ministração da palavra, que é a drachá, né, que é ensino, sermão, ou se nós formos ver a raiz de drachá é investigação, é onde você vai investigar o texto, vai tentar descobrir o que o texto quer trazer. Normalmente é dada honra a algum visitante. Isso aconteceu ali em Lucas 4, 16 e 17, onde Yeshua é convidado para ler a porção dos profetas naquela manhã lá em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Aqui na sinagoga da Antioquia, da Psídia, Paulo e Barnabé, eles são encorajados a ministrarem a drachá, ou ali no caso, os líderes da sinagoga falam, se os irmãos tiverem uma palavra de encorajamento, alguma exortação, podem trazê-la ao povo da sinagoga. E ali ele faz um texto, é um texto que vai de Atos 13, 14 até os 50. Paulo faz um discurso grande, assim como Estevão faz também. Sempre quando Paulo se dirigia aos judeus, ele trazia toda a história, né, ele trazia e refrescava a memória de todo o povo, desde os patriarcas até justificar Yeshua como Messias. E ele não faz isso diferente na Antioquia da Psídia, e ele começa a falar ali, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito. Ali ele está cunhando, né, a identidade do povo de Israel e tentando já criar aquele background, né, querendo criar aquele pano de fundo para apresentar Yeshua. E Paulo faz um apelo à conduta de Deus com o seu povo Israel. Ali ele discursa como Estevão, como nós já falamos, quando ele apresentava a boa nova aos judeus. E Yeshua é apresentado como filho de Davi. Todos sabiam que o termo se referia ao Messias. Então ele dá uma ênfase ali, ele ser filho de Davi, porque ali os judeus, pelo menos aqueles que eram letrados nas Escrituras, saberiam do que ele estava falando. Então ele se dirige ali para os filhos de Abraão, que seriam os judeus, e para os tementes a Deus da sinagoga. Lembrando que os tementes a Deus eram aqueles que eram chamados também de prosélitos do portão, que eram aqueles que não se submetiam à conversão formal ao judaísmo, mas eles se achegavam ao povo de Israel porque eles eram atraídos pela nobreza do culto e principalmente pelo culto ao Deus único, porque em meio a muita idolatria que havia entre as nações, o povo de Israel era o único que trazia o monoteísmo, né, o culto ao Deus único, e de alguma forma eles chegaram à fé. Dentre esses tementes a Deus, nós destacamos lá atrás, nós já falamos dele de Cornélio, e aqui havia também nessa sinagoga muitos tementes a Deus. Mas nós não sabemos, provavelmente ainda sem a influência de Yeshua. Então ali eu destaco ali um texto do David Stern, que ele fala assim: além de estar convicto de que era correto apresentar o evangelho primeiramente aos judeus, Shaul, ou Paulo, também sabia que era nas sinagogas onde ele encontraria os gentios que mais provavelmente seriam receptivos, uma vez que os prosélitos do portão, ou tementes a Deus, já estavam interessados no único Deus verdadeiro. Um dos aspectos da comunicação do evangelho consiste em determinar quais pessoas têm mais chances de reagir favoravelmente a ele. Shaul gastava pouco tempo tentando convencer os que se fechavam, mas investia muito tempo tentando alcançar as pessoas receptivas ao Evangelho. Nesse quesito, a comunidade judaica não tem nada de diferente em relação às comunidades gentias. Há todo o espectro de receptividade, desde pessoas implacavelmente opostas até aqueles cujos corações desejam ardorosamente as boas novas de Deus. É uma mensagem para nós também. Às vezes nós temos aquela ideia, de repente, que trazer a boa nova para o judeu é difícil, né? Aí nós já colocamos aquela imagem na cabeça de um judeu ortodoxo, né? E de que ele vai rechaçar a mensagem que ele está ouvindo. Mas não é bem assim,
né? Na comunidade judaica há todos os tipos de pessoas e muito provavelmente pessoas abertas à boa nova de Deus em Yeshua. Em Antioquia da Pisídia, nós vamos nos concentrar um pouquinho também, agora quando Paulo falou sobre, no texto que ele fala sobre Davi, né, querendo trazer que Yeshua é o filho de Davi, que ele fala assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, ele dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Aqui corrupção seria a mesma coisa que decomposição. Davi viu a morte. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E ali Paulo está fazendo um contraponto, falando da divindade de Yeshua, né? Porque, como até nós falamos na ceia, na Seudat Hadom, Davi, Moshe, Abraham, né? Todos esses que nos são inspiração e com quem nós aprendemos, eles são nascidos de baixo, mas Yeshua era nascido de cima. E isso era a grande novidade, ou uma das grandes novidades que Shaul estava trazendo ali. Então, aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma decomposição, nenhuma corrupção viu. Então, o corpo dele não se decompôs, porque ele foi ressuscitado no terceiro dia. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados. E nós vamos nos concentrar um pouco nisso. Então, a remissão dos pecados está falando do quê? Da justificação em Yeshua. Então, o que pela lei de Moisés, ele continua no texto, em Atos 16:39, ele fala assim: o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, Paulo está tratando aqui da salvação, está tratando da vida eterna. Paulo não está lançando fora a Torá, nem os ritos, mas ele está trazendo uma reorganização da ideia toda. Nesse tempo, muitos judeus ali poderiam estar vivendo, e até tementes a Deus, vivendo fazer por fazer, para ter uma consciência tranquila de dever cumprido. Mas ela jamais seria suficiente quando nós estamos tratando de vida eterna e remissão de pecados. Então, Shaul ele traz ali a salvação por meio de um mediador, que é Yeshua HaMashiach. Quando nós vamos falar de justificação, nós podemos fazer uma analogia, ainda que existam muitas analogias, mas trazendo para uma situação atual, é como se alguém está no trânsito e acontece um acidente. E essa pessoa, ela infelizmente atropela um outro cidadão, e esse cidadão, ele infelizmente vem a óbito, e essa pessoa vai ter que responder por isso. Se é um crime culposo, se é doloso, né, se houve intenção, se não houve intenção, e ela vai lá e ela se justifica. Ela fala: eu atropelei essa pessoa, mas eu não quis fazer isso. Eu estava dirigindo e de repente essa pessoa apareceu na minha frente e eu atropelei ela. Ela pode com isso diminuir a pena dela ou até não ter pena alguma. Mas quando nós estamos tratando de justificação em Yeshua, a justificação que Deus nos concede por meio de Yeshua, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos entregando essa situação do atropelamento para Deus. Nós estamos entregando toda essa situação para Deus. Ainda que para com os homens eu tenha uma dívida a ser paga, mas para com Deus a minha situação ela está quitada, porque eu não vou colocar força no meu mérito, mas eu vou colocar força nos méritos de Yeshua, né? Aquele que pagou a conta. Então, em um certo sentido, diante de Deus, não importa tanto o que houve, pois agora o sangue de Yeshua, ele está sobre minha vida. E não é pelos meus méritos, mas é sim por eu reconhecer a obra de Yeshua sobre aquela situação. Depois nós vamos ver que Shaul ele desenvolve melhor essa ideia, né, da justificação, e ele começa a trazer também a situação de que não é somente quando eu não obedeço que eu vou precisar de Yeshua, mas quando eu obedeço também, né? De que nós precisamos dos méritos dele, não somente quando nós falhamos, né, porque isso
é isso que talvez Shaul ele desenvolve em toda a sua ideia. Nós não podemos achar que por uma obediência autônoma nós podemos ser agradáveis a Deus, né? Nós precisamos de Yeshua, inclusive, para a obediência. E depois ele desenvolve isso de forma mais plena quando ele fala: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Yeshua vive em mim, a ponto de nós buscarmos essa obediência onde nós encontramos a vida do próprio Messias dentro de nós. Em 1 Coríntios 1,30, ele fala assim, que Yeshua, é um versículo que eu gosto muito, que Yeshua ele foi feito para nós justificação, mas também santificação. Deus fez de Yeshua para nós justificação, mas também santificação, redenção e sabedoria. Bom, diante dessa mensagem, que eu abri só um parênteses aqui, falar um pouco sobre a justificação, mas diante dessa mensagem que aqueles homens ouviram, de que os pecados de todos os homens poderiam ser redimidos e que eles poderiam ter salvação eterna em Yeshua, no Shabat seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem a respeito do Senhor. Então, o que aconteceu? Os judeus não crentes, aqueles que não receberam essa mensagem, eles se encheram de inveja. E aí, Paulo e Barnabé, eles falam assim, olha, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiramente a vocês, mas pelo fato de vocês a rejeitarem, julgando-se indignos da vida eterna, estamos nos voltando aos gentios. Isso não quer dizer que Paulo deixou de pregar aos judeus, porque nós vamos ver até o fim do livro de Atos, ele sempre seguindo com o mesmo princípio. A salvação é o poder de Deus, primeiro para o judeu, depois para o grego. Ele sempre anunciava antes nas sinagogas. E nós vemos, se eu não me engano, mais 7 ou 8 relatos dele fazendo isso. Mas ainda assim, nessa cidade de Antioquia da Psídia, eles falaram isso, nós estamos nos voltando aos gentios, porque os tementes a Deus, como o David Stern colocou ali, eles estavam com uma receptividade maior à Boa Nova do que muitos judeus ali. Os não-judeus, ou os tementes a Deus, ficaram felizes e a mensagem correu toda a região. Paulo e Barnabé são expulsos e sacodem a poeira dos pés e partem para Icônio. Essa expressão sacudir a poeira dos pés é uma expressão bem judaica, que o judeu tinha se ele chegava em um lugar pagão que não adorava o Deus único, e ele sacudia a poeira dos pés porque ali não era um lugar bom para estar. Então eles sacudiam a poeira dos pés, quer dizer que eles não é nenhuma situação de inimizade, mas aqui não tem mais muito o que fazer, vamos cumprir nossa missão, vamos para um novo lugar. E aí eles vão para Icônio. Em Icônio, muitos judeus e gregos creram. Judeus que não creram incitaram novamente os não-judeus a envenenarem a mente dos irmãos. Muitas vezes usavam as mulheres, para fazer isso. E ainda assim, Paulo e Barnabé realizaram sinais e maravilhas ali no meio. Judeus e não-judeus incrédulos conspiraram contra Paulo e Barnabé. Então eles vão para Listra. Em Listra, Shaul cura um homem aleijado desde a infância, o que faz a multidão gritar: os deuses desceram até nós em forma humana. E aí eles começaram como que queriam oferecer culto aos dois homens. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: fique em pé. Então, os licaônicos, Licaônia era a região da cidade de Listra e Derbe. Os licaônicos chamaram de Zeus, chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Então aqueles dois homens, os emissários ou apóstolos, rasgaram as vestes e disseram: somos humanos, como vocês. Voltem-se dessas coisas inúteis para o Deus vivo, que criou o céu, a terra e o mar. E aí eu vou abrir um parênteses novamente. Nós vemos homens recebendo adoração em Atos 14, 15, que é o que nós lemos agora. Nós vemos a situação de Atos 12, 21, 23, onde...
como é que era o nome dele? O Herodes recebeu a adoração, né, e ele não negou essa adoração. Ele foi comido por vermes, né? Flávio Josefo disse que ele teve uma dor ali na barriga, nas entranhas, ele se abaixou assim, diz que dias depois ele veio a falecer. E mesmo anjos, quando João, ali em Apocalipse, ele vai adorar o anjo rejeita essa adoração, porque adoração significa render culto à divindade. Nós vemos na palavra Yeshua recebendo adoração, né, em Mateus 2,11, ali já quando ele nasce, aqueles magos, né, que vieram, eles adoram o menino Yeshua, né, em Mateus 14:33, Mateus 28:9, né, Maria e as mulheres adoraram a Yeshua ali, Mateus 28:16 e 17, ainda como homem, e depois, já glorificado, ele é adorado em Apocalipse 5, 12 e 14, né, por aqueles que estão em volta do trono do Cordeiro. E ele é adorado porque ele representa, né, representa o Deus vivo, né? E em nenhum momento Yeshua ele rejeitou essa adoração. E hoje nós temos, eu estou abrindo um parênteses aqui porque nós temos alguns que com suposto zelo chamam de idolatria a adoração a Yeshua. Porque não reconhecem a divindade de Yeshua, né? Não reconhecem quando João fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? De que Yeshua ele veio do Pai, que ele carregava plenamente a imagem de Deus e ele era a emanação de Deus para nós. Então eles não estão somente indo contra a palavra de Deus, mas escondem algo mais grave. Eles não reconhecem a divindade de Yeshua. Eles reconhecem Yeshua como um grande mestre, reconhecem Yeshua como filho de Deus, né? Mas eles não reconhecem o poder em Yeshua e não reconhecem Deus na vida de Yeshua. Eu gosto quando nós falamos ali em Pessah, quando fala que Deus estava reconciliando o mundo consigo por meio de Yeshua. E daí nós falamos assim, não um homem, mas o próprio Deus, né? Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho. E esse é um grande mistério, e que nós vamos ter ele mais completo só no futuro. Em Derbe, então eles partem ali, depois dessa situação constrangedora que eles passaram, eles partem para Derbe, e ali chegam de Icônio e Antioquia, cidades que eles tinham passado, chegam alguns judeus incrédulos, e mudaram o ânimo da multidão, que apedrejou Shaul e o arrastou para fora da cidade. No dia seguinte, Paulo e Barnabé partem para Derbe, anunciam as boas novas nessa cidade e fazem muitos discípulos. E aí, para nós entendermos a envergadura espiritual desses homens, eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia. E em cidades que eles foram perseguidos, eles voltam para essas cidades para fortalecer e encorajar os discípulos, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino dos céus. Então, eles trazem ali um ensino, um princípio, que é por meio de tribulações, né? Em Romanos 5:3 fala que a tribulação ela conduz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações. Bom se nós pudéssemos andar sempre, né, dessa maneira, sempre cheios da presença de Deus, né, e assim nós queremos estar, mas há momentos que nós passamos por tribulações, há momentos que nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus, né, parece que Ezequiel falou que verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas. Às vezes Deus nos coloca numa situação de prova, mas essa prova ela tem um fim em si mesma, que é a revelação de Yeshua em nossas vidas. Então, é um ensino precioso que Paulo traz, e eles tinham essa vida, né? Eles voltaram para cidades onde eles estavam sendo perseguidos,
passando por tribulações, mas assim, mesmo assim perseverando na fé e levando muitos ao conhecimento de Deus e fortalecendo a esses que tinham recebido a Yeshua, ou a fé em Yeshua. Ali eles designam anciãos em cada congregação e em oração e jejum os encomendam ao Senhor. Atos 14, 23. Depois de proclamarem Yeshua na região, eles navegam de volta a Antioquia e relatam o que Deus fez, abrindo a porta da fé aos gentios. E aí nós vamos chegar ali em Atos 15. Eu não sei se eu vou conseguir dar tudo sobre Atos 15 hoje, porque é um capítulo-chave, mas eu creio que nós podemos pegar alguma coisa aqui para nós entendermos o que o Senhor quer nos falar. Alguns homens desceram de Yehudá, da Judéia para Antioquia. Se nós olharmos no mapa, Jerusalém parece estar embaixo, né? A Judéia está embaixo de Antioquia, mas provavelmente Antioquia era um lugar mais baixo do que, no sentido de altura, de relevo mesmo. Então esses de Jerusalém eles desceram para Antioquia, eles vieram de uma região mais alta, ali que tem as colinas, né? E eles começaram a ensinar os irmãos: vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá, ou a circuncisão da forma prescrita por Moisés. E ali houve uma contenda desses homens que estavam trazendo esse ensino e uma grande discussão com Barnabé e Paulo. Ali tem um A ali, mas é um E. Então houve uma grande dificuldade ali porque esses homens estavam trazendo esse ensino, porque de alguma forma a porta estava realmente se abrindo àqueles tementes a Deus, e esses tementes a Deus, eles se aproximavam do povo de Deus, eles se aproximavam do povo de Israel, mas eles não se submetiam à conversão formal. E de alguma forma Paulo e Barnabé estavam vivendo a liberdade com que esses homens estavam se chegando à fé. E ali a congregação de Antioquia, ela designa Paulo e Barnabé a subirem a Jerusalém, onde eles de fato vão com mais alguns, e eles são muito bem recebidos pelos presbíteros ou anciãos e pelos apóstolos, e eles contam tudo que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Alguns prushim, ou alguns fariseus crentes, eles fazem objeção e dizem: é necessário. Então, ali em Jerusalém também havia fariseus que creram em Yeshua, que faziam parte ali daquele corpo, e eles falaram: é necessário circuncidá-los e orientá-los para que guardem a Torá de Moshe. Os presbíteros, anciãos e apóstolos se reúnem em Atos 15, 6. Então, quem que são os principais ali? Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, mais Pedro, aqueles que estavam ali, eles se reúnem para discutir essa situação, porque havia realmente uma pressão, tanto em Antioquia como em Jerusalém, para que os gentios se circuncidassem. Apesar de essa ser uma questão, talvez para nós, meio resolvida, ali não era uma situação muito fácil de ser resolvida para eles, porque era uma situação nova, eram muitos judeus que estavam chegando à fé, e o que acontecia até então era o proselitismo, né? A pessoa fazia a conversão ritual ao judaísmo. Então, depois de um longo debate, Pedro levanta-se e diz: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para ser aquele por cuja boca os gentios pudessem ouvir a mensagem das boas novas e confiar. E Deus, que conhece o coração, deu-lhes testemunho ao conceder o Espírito Santo, ou Ruach HaKodesh, como fizera a nós, isto é, ele não faz distinção entre nós e eles, mas purificou-lhes o coração mediante a fé, ou mediante a confiança. Então, por que vocês estão tentando a Deus agora ao colocar um jugo que nem nossos pais, nem nós puderam carregar? Pelo contrário, é por meio do amor e da bondade do Senhor Yeshua que nós confiamos e fomos libertados. Então, Pedro ele dá um relato da experiência recente que ele teve com Cornélio e com todos aqueles gentios que vieram a crer até então. Então, esse processo estava sendo revelado ao próprio Pedro, e já fazia alguns anos que tinha acontecido a situação com Cornélio,
mas nos parece que ele tinha uma situação já mais clara nesse momento. Eu queria dar destaque a um trecho aqui que o David Stern traz. Ele fala assim, ó, o termo jugo, nesse contexto, certamente é bastante judaico. Por exemplo, a Mishnah explica com essas palavras o motivo de Deuteronômio 6:4-9 vir antes de Deuteronômio 11:13-21, no trecho do Shema Israel, na liturgia da sinagoga. Por que motivo o Shema vem antes do Verraiá im Shamoa? Para que se aceite sobre si, em primeiro lugar, o jugo do reino dos céus e que somente depois se aceite sobre si o jugo das mitzvot. Então, até entre os próprios judeus, antes você precisaria ouvir a palavra da fé, né? Antes você precisaria receber o reino dos céus, para depois se falar em mandamentos. O próprio Yeshua, depois, ele fala, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam são aqueles que me amam. Né? Então, mas existe uma ordem de acontecimentos. Então, o jugo do reino dos céus ele é contrário ao jugo do legalismo, porque o legalismo trata as coisas de outra maneira, ele inverte as coisas. Ele fala, antes você tem que obedecer, para aí você encontrar um lugar de salvação. Mas a fé ela não é assim. Antes você recebe ao Messias, você recebe a salvação, que ela não... e aí nós estamos falando de méritos, né? Onde aquilo que nós falamos da justificação. Antes eu recebo os méritos de Yeshua e nessa fé eu ando, e depois nós vamos falar da obediência consequente, né? Não é uma obediência autônoma onde eu, por conta, eu faço as coisas de tal maneira que vai chegar uma hora que Deus vai olhar assim para mim, não, essa pessoa merece ser salva. Não é dessa maneira que é a salvação segundo a palavra, segundo a Torá e a Nova Aliança. Aqueles fariseus, eles queriam a circuncisão para os gentios, pois não queriam aceitar a reorganização das coisas segundo o Messias. Eles não queriam a Torá do Messias, mas sim vender o pacote da conversão ao judaísmo segundo o proselitismo em vigor até então. Mas o Espírito começa a mostrar algo diferente do que aqueles homens estavam enxergando. Então toda a Assembleia ficou em silêncio. Houve talvez ali, tinha gente pensando diferente, mas será que está certo isso? Começaram a julgar, né? Enquanto Paulo e Barnabé contavam o que Deus fez por meio deles. E aí Paulo vem e testifica, né, a obra de Deus, que Deus estava fazendo sem Torá, nós podemos falar assim, né? O que Deus estava fazendo por meio de Yeshua. Né? Muitos homens ali nem conheciam direito a Torá, ou estavam chegando a primeira vez, né? Mas eles viram o poder de Deus por meio de Yeshua e mostrando que pela confiança aqueles homens estavam chegando à fé. Porque a finalidade da Torá é o Messias. Né? Tiago e Jacó observa que as palavras de Pedro então estão em consonância com as Escrituras. Amós 9, 11 e 12. Porque às vezes nós pensamos, mas como assim sem Torá? Né? Porque em Romanos fala que... Isso, mas, por exemplo, pessoas que chegam à fé sem... Como que... Porque lá em Deuteronômio fala que, santificai-vos, porque amanhã eu estarei no meio de vós. E o que era santificação para o judeu? Ele tinha a Torá. Mas tinha homens que chegaram à fé que não tinham a Torá agora. Homens que estavam chegando à fé porque eles receberam o quê? O Ruach. Eles receberam o Espírito de Deus. E aí que nós vamos ver que os apóstolos não querem impor um julgo agora aqui. Agora todos têm que guardar certinho a Torá, porque aí vocês vão ser salvos. Essa virada de chave, essa maneira de pensar, ela precisava ser mudada. Por isso que a Torá do Messias, ela começa a reorganizar as coisas. Né? Por isso que Yeshua, ele é o fundamento da nossa salvação. Porque é pela fé em Yeshua que que eu sou salvo. É pela fé em Yeshua e pelo conhecimento do Filho de Deus que eu vejo a Deus, né, na face de Yeshua. Então, Tiago ele fala assim, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas e as restaurarei.
para que o restante da humanidade possa buscar ao Senhor, isto é, todos os gentios que foram chamados pelo meu nome. Diz Adonai, que faz todas essas coisas. Então ele cita a profecia de Amós 9, 11 e 12, que fala que Deus traria os gentios à fé também. Pedro traz um relato recente e Tiago contribui com o relato do profeta Amós, entendendo pelos profetas que Deus estava fazendo algo novo, constituindo dos gentios um povo que também carregaria o seu nome. E aí nós temos que entender as palavras que Pedro falou, que Deus purificou aqueles que estavam entrando não pela obediência à Torá, porque eles estavam obedecendo à Torá. O que a Torá falava? A Torá falava de Yeshua. Qual que é a finalidade da Torá? É revelar Yeshua. Mas isso que Paulo fala, então ele purificou o coração daqueles que estão chegando à fé mediante a confiança. Então eles confiaram naquela mensagem e eles chegaram à fé. Vamos falar de Torá? Vamos falar de Torá. Depois a gente vai falar, né, de Torá, isso que os apóstolos eles começam a decidir agora nesse concílio de Atos 15. Seria este povo constituído de gentios crentes um povo distinto? É o que veremos, se Deus permitir, no próximo estudo. Nós vamos entrar mais nessa situação, né, dos gentios que entram na fé, do povo de Israel, né, da oliveira, dos gentios que são enxertados. Daí nós vamos ver no próximo estudo. Eu queria focar só no texto de Tiago ainda, que ele conclui assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem, que estão voltando a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Essa era a lei, era uma chamada lei noética, né, que já tinha sido dada lá nos tempos de Noé. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, o mais importante já tinha acontecido, que aqueles que creram na salvação de Yeshua e depois eles recebem o Espírito, nós percebemos que essa experiência às vezes ela acontece junto, às vezes ela acontece separada, né? Tem gente que tem às vezes reservas, batismo no Espírito Santo, mas de fato nós vemos essas duas experiências acontecendo, né? Às vezes quando Paulo ele chega para falar com, não tenho certeza se é com Priscila e Áquila ou se é com Apolo, acho que é Apolo. E Apolo já tinha recebido a palavra da fé, já estava pregando de forma eloquente. Daí ele fala assim, mas você já recebeu o Espírito? Daí ele, como assim? Não, eu recebi o batismo de João. Não, você precisa do batismo do Espírito. Então, fala de uma experiência posterior. E aqui, esses homens, nós não sabemos quais receberam o Espírito de Deus, mas eles receberam a palavra da fé. Eles receberam essa energia que você crer e você receber a alegria da salvação. Então, o principal já havia acontecido. E agora, nesse concílio, Tiago fala, olha, eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem, que se voltam para Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, então se abstenham da idolatria, porque isso era fundamental para proteger a salvação que eles tinham recebido por meio de Yeshua. Da fornicação, que envolve adultério, sensualidade e tudo aquilo que estava junto com isso, a sensualidade fora de propósito, fora do casamento, e da carne sufocada e do sangue. Então, eram leis básicas, né, para aqueles que estavam entrando na fé, e se os gentios quisessem aprender mais depois, eles poderiam aprender, porque o próprio Espírito que é colocado dentro do crente, ele almeja agora desenvolver essa salvação, né? E ele deseja conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais as Escrituras, conhecer mais a Torá. E então, Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Isso nada mais do que uma situação rabínica, até porque os rabinos geralmente faziam, muitos, ou tinham uma linha de pensamento que fazia dessa forma, né? Aqueles que entravam na comunidade não, mas aqueles que de alguma forma chegavam à fé no Deus único, então você dava ali um pouquinho para ele,
e depois ele poderia aprender mais. E Pedro ele lança a mão, e isso depois nós vamos ver que pareceu bem, não somente a esses homens, mas ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus ele influenciou eles a falarem essas coisas e ele concordou. E eu finalizo com uma frase do Rabino Shulam. Ele fala assim: não coloque obstáculos no caminho dos gentios enquanto eles passam. Isso é uma situação, nós estamos falando para aquela época, mas vale para hoje também. Não coloque obstáculos no caminho dos gentios enquanto eles passam pelo processo de sair da idolatria e voltar para Deus. Em vez disso, deixe eles usarem a energia espiritual que possuem no arrependimento. Não faltarão oportunidades posteriormente para eles absorverem o que Moisés tem a dizer. Então isso naquela época era muito mais forte ainda. Não faltariam oportunidades porque os gentios frequentavam as sinagogas, né? Então não faltaria oportunidades para eles aprenderem mais sobre a Torá, sobre a palavra de Deus e em seu contexto. Mas que o mais importante é que eles tinham recebido a energia espiritual, que o Rabino Shulam usa esse termo, mas que eles tinham recebido ao Messias. Eles tinham entrado no pacto, eles tinham recebido aquelas pequenas diretrizes, que é chamada lei noética, né, para proteger a salvação deles. E agora eles faziam parte do povo de Deus e principalmente eles tinham um relacionamento com o Deus único, o Deus verdadeiro. Então, por isso essa tolerância, e nós somos chamados também a ter essa tolerância, para que nós tenhamos bom trânsito, não somente com Deus, mas com nossos irmãos em todos os lugares, aqueles que receberam a fé, né, aqueles que receberam o Espírito de Deus, aqueles que receberam a Yeshua. Amém? E aí nós finalizamos o estudo. Semana que vem nós vamos... Semana que vem não, no mês que vem nós vamos falar mais um pouquinho sobre Atos 15, trazendo essa situação de povo, né, os gentios, como que eles entram no pacto e a relação deles com o povo de Israel. Amém?